Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu vou partilhar com vocês o texto de Isaías 44. Peço que você abra comigo sua Bíblia. Isaías 44, versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu pregava na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o avivamento espiritual. E lá estava naquela reunião uma repórter da cidade para uma entrevista. E quando eu terminei de pregar, ela foi me entrevistar, olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela perguntou: o senhor acredita no que prega? Eu disse: é óbvio, é claro. Ainda incrédula, ela perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje o Espírito Santo pode ser derramado? Que ainda hoje Deus pode avivar uma igreja, impactar uma cidade, e isso reverberar para a nação inteira? Eu disse: eu creio piamente nisso. Ela então disse: o senhor pode me dar alguma evidência? Eu disse: posso. E eu citei para ela dois exemplos. Eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que, em virtude do racionalismo francês e do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa no século XVIII. Na Inglaterra, as igrejas estavam trôpegas, áridas e vazias. Prevalecia a jogatina, a iniquidade, a prostituição. Para vocês terem uma ideia, de cada 6 casas em Londres, um era um prostíbulo. A criminalidade crescendo, a violência nas ruas, as igrejas vazias, pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava que a igreja da Inglaterra pudesse ressurgir-se das cinzas. Mas quando todos apostavam no fracasso da igreja, alguns jovens da Universidade de Oxford começaram a orar por um derramamento do Espírito, começaram a orar por um reavivamento. Entre eles estava João Wesley, George Whitefield, e esses moços se reuniam constantemente para chorar pelos seus pecados, para confessar os seus pecados e para clamar aos céus por um avivamento espiritual na Inglaterra. Foi numa dessas reuniões de oração, 31 de dezembro de 1829, é que o Espírito Santo, naquela reunião, foi derramado com grande graça e poder. Aqueles jovens ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles jovens se levantaram no poder do Espírito Santo. E naquele momento, as igrejas começaram a ficar cheias de pessoas famintas pela presença de Deus.
Nas praças as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Aquele avivamento varreu toda a Inglaterra. Aquele avivamento levou centenas de milhares de pessoas a Cristo. E a história da Inglaterra mudou. Mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa que atingiu a França. Deus pode fazer o mesmo no Brasil. Deus pode levantar do mesmo jeito jovens como você, para impactar a nação brasileira. E não temos dúvidas, se os jovens se levantarem no poder do Espírito Santo nesta nação, o Brasil há de ser sacudido também por um poderoso reavivamento espiritual. O segundo exemplo que eu dei para aquela repórter aconteceu mais recentemente, em 1989, na Romênia. Acho que alguns de vocês sabem que a Romênia foi governada por longos anos por um carrasco, um ditador cruel, chamado Ceausescu. Os cristãos eram oprimidos, eram presos, eram mortos. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que alguns talvez não estejam ligados é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para acionar o gatilho da libertação daquela nação. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic em Timisoara para expulsá-lo da cidade. Os membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços e os crentes da cidade se uniram. Quando a polícia chegou, havia uma multidão ao redor da casa do pastor. À beira da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as acendeu e colocou uma vela na mão de cada pessoa que estava ali. A polícia chegou com violência, atirando impiedosamente naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: jovem, você está arrependido? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação hoje. Eu creio que Deus pode fazer o mesmo hoje em nossa geração, através da juventude que tem se levantado para buscar a plenitude do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler aponta-nos isso. E há 4 verdades que destacam no texto. Primeiro, o derramamento do Espírito, o avivamento, é uma promessa de Deus. Segundo, derramamento do Espírito, o avivamento, é uma necessidade da igreja. Terceiro, o derramamento do Espírito, o avivamento, deve ser buscado pela igreja. E a quarta verdade que eu quero partilhar nesta manhã é que o derramamento do Espírito, o avivamento, traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos ver o primeiro ponto. O avivamento é promessa de Deus. Olha comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. Primeiro,
é uma promessa segura. E quem está fazendo essa promessa não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é um concílio eclesiástico. Quem está fazendo essa promessa é Deus. E Ele não é homem para mentir. E Ele é avalista da sua palavra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Podemos ter plena segurança disso. Na verdade, ninguém detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode impedir o avanço da igreja quando ela está cheia do Espírito Santo. O sinédrio judaico tentou fazê-lo, prendendo os apóstolos, intimidando-os, ameaçando-os, prendendo-os. Mas quanto mais eram ameaçados, mais a igreja crescia. Mais tarde, os imperadores romanos perseguiram os cristãos, jogaram os cristãos às feras, queimaram os cristãos vivos, crucificaram os cristãos. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia. Como diz um cântico aqui no Brasil, isso é obra santa, ninguém detém. Essa promessa é segura, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, Pedro se levanta e diz: essa promessa não é apenas para vós, essa promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para aqueles que estão longe, essa promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, esta promessa é para essa juventude presente aqui nesta manhã, esta promessa é para nós, ela é segura. Mas a segunda coisa é que essa promessa é também abundante. Notem vocês a expressão derramarei, a expressão torrentes. Ambos os vocábulos falam de coisa grande, profusa, caudalosa. Em outras palavras, Deus não dá o seu espírito por medida. Ele tem mais para nós. Ele tem muito mais para nós. Ele tem infinitamente mais para nós. Eu penso que um dos grandes fatores de limitação da nossa vida espiritual é acharmos que tudo que Deus quer, pode fazer, é o que nós conhecemos e é o que nós já experimentamos. Por exemplo, para mim a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios 3,19. Paulo ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu preciso perguntar, mas quem é Deus? E só para recordar para vocês os atributos, só Deus os tem e não partilhou conosco nem com os anjos. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas fica uma outra pergunta: qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Nenhum cientista, nenhum astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o tamanho exato do universo. Mas o que se sabe e se afirma hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extrema ao outro do universo. Pois o Deus que adoramos nesta manhã é maior que o universo. Ele é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você é tentado a pensar que Paulo estava delirando na prisão quando fez esta oração, o verso seguinte, Efésios 3,20 diz assim: ora, aquele que é poderoso
para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Então eu quero dizer para você que Deus tem mais para você, Deus tem muito mais para você, Deus tem infinitamente mais para você. Você pode, eu posso, e nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Permita-me ilustrar. Havia uma família muito pobre nos Estados Unidos no século XIX. Esta família tinha 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando o pai morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasce o 8º, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Esta mulher não tinha a mínima condições de cuidar de todos os filhos, mas ela não abriu mão de nenhum dos filhos. Com 39 anos de idade já estava com seus cabelos brancos de tanto trabalhar no campo para dar comida para os filhos. E um dia o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E foi para Boston, Massachusetts. Ali o seu tio conseguiu-lhe um emprego numa sapataria. E um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, foi lá na sapataria e levou aquele jovem adolescente a Jesus. Aquele moço um dia está na igreja e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Deus o levantou para ser um grande pregador. Ele não tinha tanta instrução formal. E um dia ele estava pregando em Chicago, em Illinois, quando 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja e disseram: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele estava em Nova York, andando na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele foi tomado de um gozo inefável, de uma alegria indizível, e ele disse: ainda que me dessem toda a riqueza do mundo em troca dessa experiência, eu rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a vida dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem, a partir dali, levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Eu estou me referindo a Dwight Lima Moody, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Deus é o mesmo, Deus pode fazer o mesmo, porque a sua promessa é segura, porque a sua promessa é abundante. Mas há uma segunda verdade no texto que eu passo a destacar. O avivamento não é só promessa de Deus. O avivamento é também necessidade da igreja. Volte o seu olhar outra vez para o verso 3. E derramarei água sobre o sedento, então reino sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há na Bíblia muitos símbolos do Espírito Santo, como hálito, vento, fogo, azeite, pomba, água. A grande pergunta é: por que o Espírito Santo aqui está sendo simbolizado pela água? Em primeiro lugar, é porque não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Você pode ter as melhores estruturas, você pode ter as melhores tecnologias, você pode ter os melhores instrumentistas, você pode ter os pregadores mais eloquentes. Sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, todas as nossas técnicas, toda a nossa capacidade de comunicação, e não produziríamos um convertido sequer. Nós precisamos do Espírito Santo.
É Ele quem convence de pecado, é Ele quem regenera, é Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, é Ele quem nos sela para o dia da redenção, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos dá dons espirituais, é Ele quem nos dá poder espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, obrigado, filho. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta, que o Dr. Leonard Ravenhill traduziu no título do seu livro: por que tarda o pleno avivamento? Porque às vezes ouvimos os trovões, enxergamos os relâmpagos, e a chuva não desce. O que é que está impedindo o avivamento? Será que Deus esqueceu-se da sua promessa? Será que o coração de Deus está fechado? Será que Deus não age mais hoje? Será que a igreja não precisa? E a única resposta a essas perguntas é: entre as torrentes de Deus e a terra seca há um obstáculo. E qual é esse obstáculo? É o pecado. Antes de Elias subir para o cume do Carmelo e clamar pelas chuvas restauradoras de Deus, ele tirou Baal do caminho. Não adianta trocar o nome de Baal, não adianta dar novas roupagens para Baal. Enquanto Baal não for retirado, as torrentes não caem. Diz a Bíblia que certa feita Josué, depois de uma retumbante vitória na cidade de Jericó, colhe amargamente uma fragorosa derrota diante da pequena cidade de Ai. E Josué caiu no chão, prostrado com os anciãos. E Deus disse para Josué: pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for retirado, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tratado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes imaginamos que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Há pecado no meio do arraial. A igreja hoje enfrenta uma onda de secularização. Hoje cerca de 50% dos jovens crentes perdem a fé ao entrarem numa universidade. O índice de divórcio entre o povo de Deus é quase o mesmo dos que estão fora da casa de Deus. A quantidade de jovem que vai para a cama no namoro hoje, jovens cristãos, é quase a mesma daqueles que não são cristãos. A quantidade de crentes hoje que são enrolados em seus negócios, desonestos em seus tratos comerciais, é quase o mesmo lá de fora. A igreja precisa de um choque ético, a igreja precisa se arrepender. E entendamos, amados, que é o Espírito Santo quem convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, o nosso coração ficará endurecido. Sem a obra do Espírito Santo, nós criaremos mecanismos para dizer que pecado é doença, que pecado é trauma, que pecado é recalque, que pecado é tanta coisa. Enquanto o pecado não for tratado, enquanto não houver purificação, as chuvas serão retidas. Precisamos de um avivamento. Avivamento começa com choro pelo pecado. Avivamento começa com arrependimento genuíno. Avivamento começa com volta para Deus. Avivamento não é produzido na terra, avivamento não é produzido pelo coração humano, avivamento não é agendado pela igreja, avivamento é uma obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Quando Deus olha e vê um povo quebrantado, um povo arrependido, um povo que chora pelo pecado, então Deus derrama do seu Espírito sobre esse povo. Precisamos de um avivamento. Mas há uma terceira verdade, meus amados, que eu gostaria de tratar. O avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca.
derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem duas palavras aqui: sedento e terra seca. Já há 15 anos eu tenho a oportunidade de pregar uma das maiores conferências deste país, a Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. Este evento acontece sempre no período do Carnaval brasileiro. E muitas vezes eu cheguei na Paraíba, em Campina Grande, e a terra estava nua, rachada, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e de sede. Terra seca. Você bem sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. Se você não come na hora, a dor vai embora e você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Tem gente que consegue jejuar mais. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede estiola você. A sede seca você. A sede mata você. Quando é que a igreja experimentará um avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Não sede de bênçãos. Não sede de coisas. Não sede de prosperidade. Não sede de riqueza. Não sede de saúde. Não sede de milagres, mas sede de Deus. Avivamento é sede de Deus. É por isso que nunca houve, nem na história bíblica, nem na história da igreja, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Antes de Deus derramar o seu Espírito sobre a igreja, Ele move a sua igreja a buscar a sua face. Deus me deu o privilégio de visitar alguns avivamentos na história. Eu tive a bênção de visitar Quaces-Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. Pastor Erle Stigen foi trabalhar entre os Zulus, uma tribo animista e feiticeira. Ele armava uma tenda e pregava. Resultados magros, pequenos, pífios. Até o dia que entra uma mulher, assenta-se no último banco, chorando muito. E quando ele vai encontrar com ela, ele disse: qual o seu problema? Ela respondeu: eu escutei o senhor pregar hoje, dizendo que o seu Deus tem todo o poder. Ele disse: é verdade, eu preguei isso hoje. Então eu preciso desse Deus. Porque eu tenho uma filha lá em casa endemoniada, acorrentada num tronco. Ela precisa ser liberta. Vão na minha casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erle Stigen disse que sentiu um calafrio na espinha e pensou: meu Deus, e se não funcionar, o que eu vou fazer? Quando ele chega naquela casa, a situação era muito pior. Aquela moça estava igual uma fera selvagem, ensanguentada, acorrentada, num tronco. Ele não conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Chamou os missionários da região, ninguém conseguiu expulsar os demônios daquela moça. Levaram aquela moça amarrada para um outro espaço, para um outro ambiente, para uma fazenda. Ela quebrou tudo por lá, tiveram que devolver a moça num estado pior. E o pastor Erle tomou a decisão: eu vou embora daqui. Eu não tenho mais credibilidade e autoridade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você precisa de poder. Então ele parou toda a atividade que ele estava fazendo, convocou os missionários e começaram a buscar a Deus. Deus trouxe convicção de pecado sobre eles. Ao final do tempo, eles se reuniram 3 meses, 3 vezes por dia. Eles só conseguiam chorar, tamanha quantidade de pecado que vinha à tona e a convicção de pecado que Deus lhes deu. Ao final de 3 meses de choro, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Ninguém precisou dizer o que estava acontecendo. Primeira coisa que fizeram foi lá na casa daquela mulher e expulsar na autoridade do nome de Jesus aqueles demônios. Os feiticeiros vinham chorando, correndo com pressa para acertar a vida com Deus, sem que ninguém fosse lá falar com eles.
Quando os missionários acordavam, tinham 5, 10, 15 pessoas à porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Ali Deus fez maravilhas, cegos viram, coxos andaram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Eu ouvi particularmente o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas num caixão, e Jesus a ressuscitou. Eu vi ali numa fazenda um templo construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo lá para ver o que Deus estava fazendo. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o avivamento vem quando alguém paga o preço, quando alguém sente a necessidade de Deus, quando alguém busca a face de Deus. A igreja brasileira precisa buscar ao Senhor em oração, você jovem precisa buscar ao Senhor em oração, e então o céu se fenderá, e o Espírito Santo há de ser derramado sobre nós. Tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul. Vocês bem sabem que a Coreia foi um dos países mais sofridos dos últimos anos. Primeiramente, eles enfrentam o drama do Japão dominar a China, e a Coreia era o corredor. E o imperador japonês requereu que os coreanos adorassem o imperador japonês como uma divindade. E eles não aceitaram isso. Apenas num dia, mais de 200 pastores foram decapitados às margens do rio Han. Os crentes eram presos, e eles eram torturados com ferpas de bambu debaixo das unhas. Os crentes eram colocados ajoelhados, agachados, se jogavam a pedra de 500 quilos nas suas pernas para esmagá-las. Depois disso, vem o drama do comunismo, que arrebata a metade da Coreia, formando hoje o país mais resistente ao evangelho de todas as nações. Os pastores estavam angustiados, até que eles entenderam que precisavam orar. E eu fui para lá, e confesso que meu coração foi muito, muito incendiado, porque visitamos igrejas de 5 mil membros, de 20 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. E pesquisamos todas elas e fizemos sempre a mesma pergunta: qual o principal fator de crescimento dessa igreja? A resposta foi unânime: oração, oração, oração. Nenhuma igreja era organizada lá sem ter uma reunião diária de oração pela manhã, pela madrugada. E eu perguntei a um dos professores que saíra do seminário para plantar uma igreja. Em 2 anos ele estava com uma igreja de 6 mil membros. Eu disse: vocês oram de madrugada, que vocês são orientais, essa é a cultura de vocês, esse é o hábito de vocês. Ele me repreendeu e disse: não, senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui na igreja Myeonsong, essa igreja com mais de 80 mil membros, tinha 4 reuniões diárias de oração, uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Eu fui das 5 às 6 com o nosso grupo. Meus irmãos, eu nunca vi nada igual. Quando nós chegamos, vimos gente correndo na rua, de noite, frio, com a Bíblia na mão. Quando chegamos no estacionamento, os diáconos cuidando do estacionamento. Quando nós chegamos, o coral apóstolos, e não tinha mais lugar para sentar. Eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete da igreja, numa das reuniões diárias de oração. Quando aquele povo começou a orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se fendido, e Deus havia descido naquele lugar. Fomos à igreja do Evangelho Pleno, Paul Yang-cho, e uma coisa nos chocou muito, porque ele estava dando uma palestra para a sua liderança. E quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração audível de 40 minutos. Eu nunca tinha escutado isso, eu nunca tinha visto isso. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. E muitos ficaram revoltados com ele, que queriam que ele desse uma entrevista de 40 minutos e fizesse oração de 4. E ele estava nos ensinando que Deus vem em primeiro lugar. Deus tem que ser prioridade na nossa vida.
Um dia o telefone do seu gabinete tocou, a secretária atendeu, do outro lado da linha estava o presidente da Coreia. E o presidente disse: eu quero falar com o pastor Paul Yang-cho. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. O presidente disse: mas eu sou o presidente da Coreia e quero falar com ele agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou bravo para o pastor. E o pastor disse: senhor, sabe por que eu não atendi o senhor? É porque eu estava falando com alguém muito mais importante que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Deus precisa vir em primeiro lugar. É quando a igreja ora, irmãos, é que Deus derrama do seu espírito. Talvez um dos mais importantes avivamentos dos últimos tempos aconteceu em 1904 no país de Gales, com Evan Roberts. Ele era um jovem, notinha de rodapé. Estude a história da igreja. E a maioria dos maiores avivamentos da história da igreja começou com jovens. Deus não precisa de figurões. Deus não precisa de gente conhecida, famosa, erudita, com muita influência. Não, Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. Deus só precisa de um graveto seco. Porque se um graveto seco pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Evan Roberts era um jovem. Ele entrou no gabinete do seu pastor, e o seu pastor estava com o rosto no chão, gemendo, chorando e dizendo: Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. E aquele menino ficou muito impactado, disse: meu Deus, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. E ele estava estudando numa cidade próxima, no domingo, e o coração dele ardia, disse: volta para a sua cidade, cidade de Lagoa, começa uma reunião de oração amanhã, segunda-feira. Ele era tão jovem, tão inexperiente ainda, neófito. Quando terminou o culto, ele foi procurar o pastor, disse: pastor, eu estou com o coração ardendo, com vontade de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração. Eu não sei discernir se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor disse: filho, é para orar? Pode voltar. O diabo não manda ninguém orar não, pode voltar, é Deus falando com você. Era segunda-feira, ele voltou, chamou os jovens, todos compareceram, a reunião foi até 10h30 da noite. Na terça-feira a igreja estava lotada na reunião de oração. Na quarta-feira uma multidão, para encurtar a conversa. No sábado o comércio da cidade fechou, que ninguém queria mais outra coisa a não ser buscar a face de Deus. Os bares fecharam as portas, os prostíbulos fecharam a porta, os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crimes para julgar. Deus varreu toda a nação com um poderoso avivamento, mais de 100.000 pessoas batizadas em 6 meses. Deus pode fazer o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou, e Ele pode agora derramar sobre você, sobre mim, sobre nós, o seu Espírito. Mas eu quero trazer o último ponto. Avivamento é promessa de Deus, é necessidade da igreja, deve ser buscado pela igreja. Mas em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está aí no versículo 4. Os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Primeiro resultado de um avivamento, irmãos, é um crescimento numérico expressivo. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos, na força do braço da carne. Quando Deus sopra o seu espírito, Ele sopra lá no estádio de futebol, e as pessoas são tomadas de convicção lá no estádio de futebol. Deus sopra lá no bar da esquina, e as pessoas saem correndo com pressa para acertar a vida com Deus. Deus sopra lá nos antros do ocultismo, da feitiçaria, e os feiticeiros saem correndo, chorando para acertar a vida com Deus. Se Deus soprar o seu espírito, as paredes precisarão ser alargadas, os templos precisarão ser ampliados, os templos não comportarão, as pessoas terão que ir para as praças, porque Deus pode fazer o que nós não conseguimos fazer no braço da carne. Alguns de vocês conhecem um missionário a quem eu respeito e admiro muito, Ronaldo de Almeida Lidório. Ronaldo, para mim, hoje é uma das maiores referências de missiologia no Brasil e no mundo. Ainda muito jovem, recém-casado,
recebe o chamado de Deus para ir trabalhar com os concombas em Gana, na África. Esse povo era ágrafe, esse povo era intocado pela cultura, esse povo ninguém sabia do destino dele no mapa. E ele sai com a sua esposa, com um guia, semanas no meio de alagados, de florestas, de pântanos, para localizar o povo. Não conseguiram. A esposa adoece, e ele pede ao guia: volte com a minha esposa para a cidade, porque eu preciso encontrar esse povo. Uma atitude hoje nós dizemos, é uma loucura. E a esposa volta, e ele fica andando no meio do alagado, com água até os joelhos. Começa a escurecer e vem uma grande tempestade. Ele só encontra uma pedra, sobe em cima daquela pedra para livrar-se daquela água do pântano, e começa a dizer: meu Deus, que loucura é essa? O que é que eu vim fazer aqui? Minha esposa está doente, eu estou perdido nessa mata, eu não acho esse povo. E começa a chorar aquela noite, e adormeceu chorando em cima da pedra. Quando o dia amanheceu, o sol bateu no seu rosto, e ele olhou longe e viu um arvoredo e as garças voando do arvoredo. O Espírito de Deus disse: é lá, é para lá que você vai. Quando ele chega lá, o povo que ele estava procurando morava exatamente naquele espaço, naquele local. Lá estava a aldeia dos concombas. Ele fica ali 3 meses, orando a Deus, pedindo para Deus uma estratégia para alcançar o povo concomba. Depois de 3 meses, Deus faz o primeiro milagre. O povo concomba não aprende o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável. Trocaram o nome dele para o nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém perguntava: qual é o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? Ele respondia: ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor introdução de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha, ouvindo que lá em Coni tinha um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem de 3 dias a pé, com a criança de 7 meses, enrolada em trapos, com a pele necrosada, da cabeça aos pés, à beira da morte. Ela chega em Coni e pergunta: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sim, sou eu. Ela perguntou: eu quero saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pega a criança nos braços e diz: meu Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que Jesus venceu a morte. Jesus cura esta menina para a glória do teu nome, para testemunho do evangelho no meio desse povo. Embrulhou a criança de volta, devolveu aos braços da mãe. Ela pegou o caminho de 3 dias para sua aldeia. Quando ela chega na aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou sequer um dia sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Ele ficou lá 5 anos, plantou mais de 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Ele grafou a língua do povo, ele traduziu o Novo Testamento para a língua do povo, e os missionários nativos estão concluindo a tradução do Antigo Testamento, e hoje são dezenas e dezenas de igrejas, milhares e milhares de pessoas convertidas, que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Crescimento numérico exponencial. Mas eu encerro tratando de um segundo resultado do avivamento. Versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O segundo resultado do avivamento é que todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor.
Eu fico imaginando esse exército de jovens se levantando, cada um na sua casa, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, e cada um dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E essa mensagem vai sair na velocidade de um rastilho de pólvora, e o Brasil vai ser impactado, e o mundo vai ser impactado. O Instituto Moody concluiu que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Eu quero dizer para você que Deus quer te dar filhos espirituais. E não é o seu conhecimento, e não é a sua experiência, e não é a sua metodologia. Permita-me partilhar um testemunho pessoal. Eu cheguei no seminário com 19 anos. Vim de uma região rural, talvez o mais pobre dos seminaristas na época. Não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para ir à cidade, ia a pé. Um dia uma missionária americana fez amizade comigo e lhe disse: eu vou lhe mostrar a cidade de Campinas. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Quem conhece sabe que é um lugar pomposo e bonito. E eu não sei se você sabe, mas via de regra, todo seminarista, quando chega no seminário, primeiro ano, o coração está ardendo, o coração está queimando, ele prega até para poste no meio da rua. Eu chego na escola de cadetes, e a primeira pessoa que eu encontro, obviamente, um cadete, no seu posto de guarda, com a sua farda engomada, com o nome bordado na lapela da farda: João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão. E eu me aproximo dele e pergunto: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, ele zombou de mim, ele escarneceu da minha fé, e disse: não me dirija a palavra, eu não acredito nessa tolice. Confesso que eu fiquei confuso, quase que perdi o rumo de casa. Fiquei pasmo diante da reação dele. Mas Deus me deu um pouco de coragem. E eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, como você está querendo, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, e ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair depressa, porque o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia imaginar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário, e ela voltou. Disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Falou: o que foi? O João Miguel está lá em casa e quer te ver. Falei: meu Deus, será que eu fui agressivo demais? Será que eu fui indelicado na abordagem? Será que esse homem está chateado comigo? E fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego na casa, ele estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrar, ele se levantou, correu na minha direção, me agarra pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava em lágrimas, de joelhos, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Eu voltei de férias em julho, e quando eu voltei, me ligou e disse: eu já levei 3 colegas da escola de cadetes para Jesus. Tornou-se um evangelista. Eu saí do seminário e perdi o contato com ele. Pregando na CEPAL há alguns anos, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: tem notícias do João Miguel Corpas? Não, eu queria muito ter notícias dele. Ele me respondeu: ele é meu amigo, ele está concorrendo ao generalato, ele é pastor evangélico, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando em Vila Mariana, em São Paulo, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. 3 meses depois eu estava em Santos jantando com a família dele,
e ele me contando quantos milagres Deus fez na vida dele. Me veio à mente a verdade bíblica: abre a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua técnica, é o poder da palavra de Deus. Se você recebe um revestimento do poder do Espírito Santo, você tem ousadia para pregar. Numa linguagem bem jovem, você tem sangue nos olhos e faca nos dentes. É hora da juventude brasileira se levantar. É hora de vocês serem protagonistas de um grande avivamento espiritual na nação brasileira. Esse encontro aqui é uma fagulha, é uma semente, é um empurrão, é um encorajamento. Volte para sua casa, volte para sua igreja, volte para sua cidade, volte para sua universidade, volte para o seu escritório, volte para o seu trabalho e peça a Deus: Senhor, eu quero ser um graveto seco a pegar fogo. Porque se você pegar fogo, fogo do Espírito, este fogo vai alastrar, e isso vai atingir a nação brasileira. Eu concluo com a história que eu coloco no meu primeiro livro. Havia uma cidade pequena, uma igreja pequena, uma igreja que não produzia nenhum impacto na cidade. Do lado da igreja, do templo, ficava uma casa habitada por um ateu. Nunca pisou os pés na igreja, nunca entrou na igreja, também nunca foi convidado. Um dia o templo da igreja pegou fogo, literalmente. Os vizinhos acordaram assustados, cada um com um balde d'água, apagando o incêndio. Joga água, e joga mais água, e joga mais água. Até o ateu estava lá jogando água para apagar o incêndio da igreja. Quando a zeladora olha para ele muito espantada e diz: mas o senhor aqui? É a primeira vez que eu vejo o senhor na nossa igreja. Ele respondeu: mas também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. Se você for inflamado pelo poder do Espírito Santo, as pessoas virão, as pessoas conhecerão a Deus, e elas serão transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe sua família, Deus abençoe este grande congresso. Abraço a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.